Olá, boa noite a todos. Estamos começando mais um Edcast. O episódio de hoje é o de número 20, com o tema O Arrependimento e o Perdão. Eu sou o Rafael, aqui de Jaraguá do Sul, e minha frase de hoje diz assim: Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. A oração que Jesus nos ensinou. Da minha vez, boa noite a todos. É Gaspar, aqui de Itapema. E a minha frase é de Emmanuel. E ela diz o seguinte: esquecer o mal é aniquilá-lo, e perdoar a quem o pratica é ensinar o amor, conquistando afeições sinceras e preciosas. Daí a necessidade do perdão no mundo, para que o incêndio do mal possa ser exterminado, devolvendo-nos a paz legítimas aos corações. Emmanuel. Bonito, hein? Bonito mesmo. Alô, boa noite a todos. Eu sou a Maria Antônia e hoje estou falando de São José. E a minha frase para hoje é de Jesus, que está em Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. E diz assim: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Também um grande perdão do nosso Mestre Jesus. Muito bem, bonito, né? Bonito. Então tá, vamos falar um pouquinho hoje de arrependimento e perdão. Penso eu que é uma das coisas mais difíceis que o ser humano enfrenta, que é se arrepender do que faz e perdoar, principalmente, né? Acho que é bem difícil para todo mundo, né? E para iniciarmos a nossa aula de hoje, vamos fazer a nossa oração inicial, como sempre costumamos fazer. Vamos fechar nossos olhos um minutinho e levar nosso pensamento a Deus, a Jesus. Quero pedir, Senhor, a sua luz, a sua presença para mais uma aula que se inicia. Peço que nos dê apoio, sustentação e principalmente a intuição para que saibamos transmitir os ensinamentos de Jesus e de seus espíritos de luz. Como sempre pedimos, Senhor, ilumina também cada um de nossos ouvintes. E que assim seja. Que assim seja. Então, tia, pode começar a conversar com a gente, a iniciar a aula sobre o perdão, este que eu acho que é o calcanhar de Aquiles de todo ser humano. Eu concordo, porque às vezes a gente diz que perdoou, mas de repente encontra aquela pessoa que lhe fez algum desafeto e surge no coração da gente tipo uma mágoa, uma revolta. Então, de repente, a gente quer, né, se vingar ou se cobrar. Então, realmente, você não perdoou, né? Perdão é quando você perdoa aquela pessoa que te magoou, que te machucou, que você pode encontrá-la e não desejar que essa pessoa se dê mal. Naturalmente que não vai ser tão fácil assim a gente ter um encontro, um acordo, uma conversa, como eu tenho com uma pessoa que eu gosto, que eu amo, que eu quero muito bem. Mas aí que vai aparecer o nosso desprendimento, né? O nosso egoísmo, que a gente fica, é um pouco egoísmo não querer perdoar, porque a gente não quer se rebaixar, vamos dizer assim, né? Então, o perdão realmente é uma coisa muito difícil de ser dada, e só que a gente tem que entender que o perdão é muito melhor para mim, porque se eu perdoo, eu tiro aquela dor, né, que existe dentro do meu coração. O perdão, eu sempre penso da seguinte forma: perdoar é divino, é da lei, né? É da lei de Deus e é do ensino do Evangelho de Jesus o perdão. Mas ele é difícil, sem dúvida nenhuma. Porque Jesus, quando nos disse que era para perdoar os inimigos, quando ele nos ensinou que era para amar os inimigos, ele não disse que o perdão seria de uma falta pequena, ele não deu a dimensão da falta. Ele não disse, perdoai as faltas mais ou menos, aí tudo bem. Não, ele mandou perdoar. E aí quando eu digo que é muito difícil o perdão, é no sentido de que
o tamanho da falta que um irmão fez contigo. E eu exemplifico assim, ó. O assassino do teu filho, é fácil perdoar? Ah, complicado, né? O cidadão que Complicado. estuprou a tua filha, a tua esposa, a tua irmã, é fácil perdoar? Não é fácil. Mas Jesus, quando nos ensinou e nos pediu para perdoar, ele não dimensionou o tamanho da falta. Ele disse: perdoai aos vossos inimigos. Uhum. Portanto, o perdão realmente é algo muito difícil. Mas todos nós necessitamos do perdão. Também necessitamos do auto-perdão. Porque assim, ó, se eu não me perdoo, eu estou em falta com alguém, se eu não me perdoo, eu não tenho como perdoar o meu irmão. Eu não tenho como também aceitar o pedido de perdão se da mesma forma eu não tenho o discernimento de me perdoar. É muito importante você se perdoar. Fazer aquela autorreflexão, errei, né? Aí entra o arrependimento, na hora da reflexão. Puxa vida, errei com meu irmão. Cometi uma falta gravíssima com ele. Independente de ser aquele irmão conhecido, aquele irmão amigo, aquele irmão que eu nunca vi na minha vida, porque somos todos irmãos. Mas quando eu cometo uma falta com alguém, e depois eu faço a minha autorreflexão, eu entendo que eu errei, eu entendo que aquilo eu não devia te ter feito, não devia te ter dito, aí chegou a hora do arrependimento. Eu estou arrependido do que fiz. É o suficiente? O arrependimento é o suficiente para que você possa se sentir aliviado da falta que cometeu? O que é que vocês acham? Acho que só o arrependimento é o primeiro passo, eu penso. Começa ali para você poder construir a tua redenção. Depois do arrependimento que você vai talvez procurar o perdão e até sanar a falta que você cometeu, né? Mas eu queria, antes da gente discutir um pouco mais a fundo, conceituar para vocês o que é o perdão. Exatamente. Vou dar a minha versão, como diz assim, particular. Perdoar é se libertar. Só isso. Perdoar é se tornar livre. Depois eu explico mais. Tá, tia. Eu até concordo com o Gaspar que o perdão te liberta mesmo. Porque no momento que você perdoa uma falta, você está ficando livre daquela mochila pesada que tu está carregando nas costas. Porque por mais que a pessoa tenha te ofendido, te magoado, você deve ter alguma coisa que tenha feito, que tenha provocado, que tenha feito com que essa pessoa tivesse te machucado. Então, no momento que eu perdoo realmente, que eu esqueço aquela falta, então eu também me liberto. Porque até então eu estou presa àquele sentimento. E esse sentimento me machuca, corrói. A gente, quando nós chegarmos à pureza de amor do coração de Jesus, que ele perdoa os algozes dele, mas com amor, com coração desprendido mesmo, aí a gente pode realmente falar que, né, o perdão foi dado. Para mim, eu não sei se para vocês também é assim, para mim perdão está associado com esquecimento. Não sei. Qualquer pessoa que me ofenda ou que me magoa, se porventura eu fico lembrando daquilo, remoendo aquilo, por mais que eu tenha lá desculpado, não, tá tudo bem, tá tudo certo, belezinha, convivemos de boa. Mas se lá no íntimo eu fico lembrando daquilo, remoendo, ainda não perdoei. Para mim o perdão é do tipo, perdoei e esqueço daquela falta. Não nem lembro que aquilo ocorreu. Para mim, perdão de verdade é isso. Com certeza, Rafael. Né? Você disse tudo. Porque... O perdão, a definição de perdão tua está perfeita. Porque assim, às vezes a gente pensa, pai, que nem você comentou, mas o assassino do meu filho, o estuprador lá e tal. Mas na maioria das pessoas, né, de todas as pessoas,
penso eu e quero que seja assim, não é essa a realidade. É uma parcela pequena da população que passa por essas grandes tragédias. Com No, certeza. no teu dia a dia, você passa pela discussão em casa, com a tua mulher, com a tua filha, com o teu amigo no trabalho. Tu passa por diversas situaçõezinhas que aí sim, todo mundo passa por isso. Não tem um que não já não discutiu com alguém na vida. E aí eu acho que é aí que a gente tem que praticar o nosso perdão, o nosso esquecimento. Né? Eu acho que é o mais complicado. Quando eu falei nesse sentido, assim, eu levei ao extremo, né? Aham, eu entendi. É o extremo. Aham, Você perdoar, você ter a capacidade, a elevação moral, o discernimento dos ensinos do Cristo, de perdoar uma falta tão grave como a que eu citei, é sinal de que você já está evoluído o bastante para enfrentar qualquer dificuldade. é. Obviamente, né, que como você falou, uma pequena parcela passa por esses traumas, né? Uhum. Perder um filho por um assassinato, um estupro, enfim. Aquilo que, aliás, anda muito comum hoje no mundo e no Brasil, né? É. A gente fala, graças a Deus a gente não passou por isso, pedimos sempre ao nosso Pai Criador que não permita que a gente E essa passe prova, né? por um trauma tão pavoroso Tão como grande. esse, né? Mas muitas pessoas passam por isso. Uhum. É óbvio que no nosso dia a dia, onde é mais que nós necessitamos de perdão e ser perdoado, é realmente no convívio com a família, é bem É. como você falou. Uhum. Por que é no convívio com a família? Porque já estudamos isso, né? Já falamos várias vezes, que é no convívio, no nosso lar, que a gente está convivendo com nossos desafetos do passado. Esses desafetos do passado, não importa o grau da maldade ou da falta que cometemos um com o outro, e hoje estamos reunidos como pai, como filho, como irmãos, que é exatamente como diz assim, a grande bondade divina que nos concede essa graça de podermos conviver em família e nessa convivência podermos nos amarmos, nos perdoarmos. Só que o espírito, ele tem esse sentimento de que aquele outro espírito que está ali, como meu pai, como minha mãe, como meu irmão, cometeu comigo uma grave falta no passado. E é por isso que muitas vezes existem essas animosidades, essas diferenças, essa dificuldade de convívio em família. Então aí entra realmente o perdão, né? Essa dádiva que Deus também nos dá de poder perdoar os nossos inimigos. Uhum. E podermos ser perdoados também. E não sei se vocês concordam, é mais complicado tu praticar o perdão com pessoas com que você ama, não é verdade? Porque se você tá com um colega do trabalho que você vê lá de vez em quando, ou que você não tem muito ligação afetiva, cara, o cara fez alguma coisa, você tá, tudo bom, releva, passou. Quando é alguém que tu ama, quando aquilo magoa de alguém que tu ama de verdade, parece que é mais complicado ainda perdoar, não é? É mais doído, né? É mais doído, né? Mais difícil, né? Uhum. Assim, sobre o conceito de perdoar, eu queria ler um trechinho do nosso material, que tem um trechinho ali que você deve ter em mão, que ele fala que é duas maneiras bem diferentes de perdoar. Posso? Inclusive está no Evangelho, viu? Isso, Segundo o Espiritismo. é um trecho do Evangelho que está no nosso material, né? Posso ler aqui esse trechinho? Isso. Faz favor. Então ele diz assim, ó. Há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma, grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o próximo e a sociabilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. A segunda é a em que o ofendido, ou aquele que tal se julga, impõe ao outro condições humilhantes, ele faz sentir o peso de um perdão que irrita, e em vez de acalmar, se estende a mão ao ofensor. Não o faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente: vede como sou generoso. Nessas circunstâncias, é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Não há aí generosidade, apenas uma forma de satisfazer o orgulho. E é interessante, gente. Tem gente que faz isso, né? Vai dar um jeito de mostrar para todo mundo que está perdoando, para que eu sou o bonzinho, Acontece bastante, né?
Exatamente. Esse Inclusive, perdão é uma forma de humilhar aquele a quem ele acha que está perdoando, né? Uhum. Porque ele faz de tal forma em que o outro se sente lá embaixo, humilhado mesmo. Uhum. Aí o perdão não aconteceu, né? não. Eu tenho com certeza que não. Eu posso ler também um pedacinho aqui que eu encontrei, perdão das injúrias e ofensas. Uhum. Está em Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 35. Então, aproximando-se dele, Pedro lhe perguntou: Senhor, perdoarei a meu irmão todas as vezes que pecar contra mim? Falo-ei até 7 vezes? E lhe respondeu Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque isto, o reino dos céus, se assemelha a um homem, rei, que quis tomar conta aos seus servos. E tendo começado o ajuste, apresentou-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Como não tivesse com que os pagar, ordenou seu senhor que fossem vendidos, ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía para pagamento da dívida. Aquele servo, porém, lançando-se-lhe aos pés, lhe suplicava: Senhor, tem paciência comigo, e tudo te pagarei. O senhor, então, compadecido dele, o mandou embora e lhe perdoou a dívida. Daí, saindo, entretanto, aquele servo encontrou um companheiro que lhe devia 100 denários, e, agarrando-o, lhe dizia, a sufocá-lo: Para o que me deves, paga o que me deves. O companheiro, também lançando-se-lhe aos pés, lhe rogava: Tem paciência comigo, e tudo te pagarei. Mas o outro não quis. Foi-se dali e mandou metê-lo no cárcere até que pagasse o que devia. Vendo os outros servos, seus companheiros, o que se passava, ficaram muito contristados e foram contar ao Senhor o que havia ocorrido. Então o Senhor o chamou e lhe disse: Servo mau, eu te perdoei porque me pedistes toda a tua dívida. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como tive de ti? E irritado, entregou aos verdugos até que pagasse toda a sua dívida. Assim também fará convosco meu Pai Celestial, se cada um de vós não perdoar a seu irmão do íntimo do coração. Então, esta parábola, né, explica bem como é que devemos perdoar. Sim. Que a gente perdoa, mas de repente quer receber um perdão, mas não dá um perdão de coração, de amor. Foi minha frase de entrada. Eu li outro dia em um texto, a pessoa falava assim: o quanto somos hipócritas ao rezar toda noite o Pai Nosso, e falar: perdoa, Senhor, as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado os que me têm ofendido. E de fato você está perdoando os que te ofenderam? E como é que você está falando para Deus que está perdoando se de fato você não está perdoando? Deus sabe que você não está perdoando, mas você está ali repetindo aquelas palavrinhas todo dia. É complicado isso. Meio mecanicamente, né? A gente, quando fazer uma oração, a gente tem que sentir, tem que viver aquilo que está falando. Tem que ser do coração, é verdade. Então, o que nos resta, assim, finalmente, para falar sobre arrependimento e perdão? Primeiro, né, segundo o que a Antônia falou, quando Pedro indagou a Jesus sobre quantas vezes deveria te perdoar, né, e Jesus lhes diz 7 vezes não, né, mas 70 vezes 7 vezes. Isso quer dizer o seguinte: infinitamente. Aí o cidadão pode dizer: sim, mas ele já me prejudicou 20 vezes. Perdoa. Mas se eu perdoar, ele vai continuar me prejudicando. Perdoa. Este é o ensinamento evangélico. Não importa quantas vezes alguém te magoou, alguém te machucou, não importa. Temos que perdoar. Porque ao praticar o perdão, o beneficiário sou eu. O outro que está fazendo mal, infelizmente, é que está contraindo débito, dívida, e vai ter que um dia se explicar junto da justiça divina. Exato. Né, no tribunal da sua consciência, como a gente diz, né?
Então o perdão, ele é divino por isto, porque você tem a obrigação de perdoar infinitamente o teu irmão. Uhum. E perdoar, desculpa interromper, não somente quando te pedem o perdão, né? Sim. Não precisam te pedir perdão. Jesus não, em algum momento falou isso. Você tem que perdoar sem que te Quando peçam. vierem te pedir perdão, não é assim, né? Não é assim. Tu não precisa que o outro venha te pedir o perdão para que você perdoe. Jesus disse, perdoa, ponto. Não tem que esperar que alguém venha te pedir, exatamente como a gente falou, né? Esperar que o cara venha se humilhar para você, para daí você perdoar. Aí não vale a pena, aí não é o perdão que tem que ser, né? É verdade. Não é de coração, né? Exato. Mas tem, no final, né, depois do arrependimento, depois do pedido de perdão, ainda tem um fecho final nessa história toda, né? Uhum. Porque o mal que eu fiz a alguém, sabemos nós, de tanto lermos a doutrina espírita, que ela tem um resultado. A nossa aula passada, né, de ação e reação, a anterior, Uhum. falou muito bem que tudo que fizermos na nossa vida, ela vai gerar uma ação. Uhum. Toda ação vai gerar uma reação. Toda causa vai gerar um efeito. No caso de um mal que eu pratique para alguém, mesmo que eu me arrependi, necessário arrependimento, sim. É o primeiro passo, como você falou. Estou arrependido, ótimo. Pedir perdão, ótimo. Está dentro das leis divinas e do que o Cristo nos ensinou. Mas isso ainda não terminou aí. Porque o mal que eu fiz para alguém, eu tenho que expiar e reparar. Tem que reparar, né? Exato? Exato. Roubei, matei, destruí uma família porque minha língua felina falou mal, né? Lancei dúvidas sobre a honestidade de alguém, acabei com um casamento que era feliz, e aí fui lá, me arrependi do que fiz, pedi perdão, me perdoaram, pronto, tá bom? Não. Há necessidade de eu reparar aquele erro. Numa outra encarnação. De uma outra forma, nesta vida ou em outra vida. Em algum momento, né? Não importa, em algum momento da nossa jornada, porque a nossa vida é uma grande jornada, né? Uhum. Uma grande caminhada, feita de idas e vindas, estágios do lado de lá, no mundo espiritual, e estágios do lado de cá, no mundo carnal. E em algum momento deste estágio, eu tenho que reparar todos os males que eu fiz. Por isso que a gente deve ter já alguns milhares de vidas vividas, e quem sabe lá temos outras tantas milhares pela frente, porque a gente não consegue resgatar tudo em uma vida só, né? Uhum. Seria uma carga muito pesada. Não só não conseguimos resgatar, como criamos mais débitos, muitas vezes. É bem verdade, Muitas vezes viemos para cá com um propósito, né? Tô arrependido, pedi perdão, fui perdoado, agora eu vou lá viver minha vida de miséria, de pobreza, né? Vou viver, sei lá, numa cadeira de roda, porque foi isso que eu provoquei num irmão meu. E aí nós chegamos aqui e esquecemos tudo que nos comprometemos no mundo espiritual e aumentamos os nossos débitos. Dele vêm vidas e mais vidas para a gente resgatar, né? Uhum. Então, na verdade, a gente está falando de coisas que nós já conversamos, né, Rafael e Antônia? A gente já falou isso em outras aulas, né, das expiações, reparar o nosso... Mas, enfim, a doutrina espírita é isto, né? Você vai estudando um assunto, vai estudando um tema, e ele vai caindo religiosamente na expiação, na reencarnação, na reparação das faltas, na necessidade que a gente tem de melhorar o nosso espírito, de elevar a nossa alma, deixando as coisas materiais de lado, né? E passando a se preocupar mais com o lado espiritual, que é o nosso destino. Nós vamos ter que um dia ficarmos totalmente desmaterializados e totalmente espiritualizados, se um dia quisermos habitarmos mundos melhores, né, mundos celestes. Uhum. Então, a doutrina é assim, você estuda um assunto, um tema, mas ele caprichosamente vai caindo nesse
nesta vala comum, neste ralo, como eu digo, ralo no sentido de que todos nós vamos ter que pensar na nossa evolução, no nosso futuro espiritual, que é muito interessante agora, já encarnado, a gente pensar no nosso mundo espiritual. Como é que vai ser minha vida no mundo espiritual? Esses males que eu estou fazendo aqui na vida, esses arrependimentos que eu tive, os pedidos de perdão que eu tive que fazer, eu fui perdoado. Eu neguei, né? Mas enfim, eu reparei estes erros. Como é que vou me encontrar no mundo espiritual? Será que já vou estar em condições de almejar um mundo melhor, ou vou ter ainda que retornar muitas e muitas vezes, porque continuei cometendo erro? Me arrependi, pedi perdão, mas não reparei os meus erros. Não é verdade? É verdade. Fecha bem essa tua explanação com o não façais aos outros o que não desejarias vos fizessem. Sem dúvida. Olha, assim, eu gostaria de indicar para todo mundo que está ouvindo o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele trata justamente disso, do perdão, da indulgência, que a gente não comentamos sobre a indulgência, né? Você não ter maledicência, você evitar estar falando mal dos outros, não ficar ofendido com os erros alheios, que é muito importante. Então, acho que o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo trata de todo esse tema que a gente está falando. Só não dá para ler todo o capítulo porque ele é bem extenso. Ele é extenso, né? Mas vale a pena abrir lá o Evangelho e dar uma lida. Eu nunca tinha lido ele inteiro, para a gente se preparar para essa aula, dei uma lida nele. É bem interessante. E ali a gente vê o quanto estamos longe de um cenário perfeito, da gente conseguir praticar de fato o perdão, de pedir, de se arrepender dos erros que a gente comete, que eu acho bastante complicado. Eu até estava pensando enquanto estava lendo, é tão difícil a gente se arrepender, da gente pedir desculpas, tá tão intrínseco no ser humano. Para os ouvintes que não conhecem, eu tenho um menininho de 4 anos, e a gente percebe nele, quando ele faz alguma artezinha, alguma malcriação, é difícil fazer ele pedir desculpas. Porque ele já sente, desde pequeno o ser humano já tem isso, de não querer se rebaixar, de não querer se humilhar e pedir desculpa. Desde criança, o ser humano tem esse intrínseco dentro dele próprio. Sabe o que é isso, né, Rafa? Na verdade, é o orgulho que está dentro de nós, né? Exato, é o orgulho. Mas isso eu acho incrível que está desde criança. Ele tem 4 aninhos e é difícil, às vezes, fazer o safadinho lá pedir desculpa das folias que ele faz. Mas não esqueça que os meninos, as crianças que têm 2, 3 aninhos, eles são novos apenas aquela encarnação e com aquele corpinho. Exato. São espíritos milenares, né? Era que isso já que eu ia viveram falar muitas vidas e que já trazem de outras vidas esse sentimento, muitas vezes, de orgulho, de egoísmo. Essa personalidade difícil. Essa personalidade forte. É. E o contrário também é verdadeiro, né? Também traz dentro de si já a benevolência, já traz a humildade, já traz aquele coração enaltecido, né? Que encanta as pessoas. Então nós temos que olhar para o nosso filhinho, para o nosso neto de 3, 4 anos, é uma criança, claro que é. Está ali com seus órgãos ainda em desenvolvimento. Mas ali dentro vive um espírito milenar. Muito bem colocado, Gaspar. É bem isso aí mesmo. É bem isso aí. Você começou a dizer. E a personalidade, quando ela vem, como você falou, com humildade, e com benevolência, com paciência, com evoluído, né? Então ele já vem com todos esses dotes, com todas essas qualidades, dentro do ser dele, do ser, né? É isso mesmo. Assim como quando ele não quer perdoar também, quando ele não quer desculpar, a gente está sabendo que é um espírito que já é mais, assim, mais renitente, né? Em aceitar aquela mudança, aquela modificação, aquela reforma, né? É verdade. Olha, eu acho sim que a gente já conversou, já deu para quem nos acompanha, já deu para entender, dá para entender, né, mais ou menos
a necessidade que todos nós temos de perdoarmos e sermos perdoados, Sim. a necessidade de nos arrependermos dos nossos atos e termos a consciência que somente pedir o perdão não é o suficiente para que a gente fique com a nossa consciência limpa, tranquila, né? Que temos que ter a consciência de que todo ato mal, ruim que a gente faz e pratica, ele tem uma consequência. E a consequência vai ser, sem dúvida nenhuma, uma reparação, que pode ser nesta ou em outras vidas subsequentes. Uhum. Para bem exemplificar isso, eu não sei se você tem aí no teu texto, Rafael e Antônio, mas tem um texto que está aqui para ser exemplificado como é que funciona praticamente a justiça divina, né? Uhum. Gostaria de ler para concluir o nosso bate-papo. Ele diz assim, ó: tivemos oportunidade de conhecer num hospital da nossa cidade uma criança de 8 a 10 anos de idade, portadora de uma séria doença deformante. Os seus membros eram todos retorcidos. Apresentava-se em magreza extrema, debilitada e sentia dores atrozes, que não cessavam mesmo após o uso de analgésicos mais potentes. Esta doença tivera início logo após o primeiro ano de vida. Devido à longa permanência no leito, trazia por todo o corpo feridas que lhe aumentavam mais ainda o sofrimento. Esta criança despertava grande compaixão naqueles que a conheciam, porque, a despeito do mal-estar que a doença provocava, era um menino de notável inteligência e demonstrava extrema delicadeza de trato e uma candura de espírito fora do comum. Nunca alguém o viu em desespero ou reclamando das dores. Demonstrava a todos que o cercavam grande resignação ante o mal que o acometera. Após a sua desencarnação, ele se manifestou num grupo mediúnico onde havia pessoas que o conheceram quando encarnado e relatou as causas dos sofrimentos vividos. Numa determinada existência terrestre, disse ele, viera belo, rico, poderoso e bajulado. Tivera sob suas ordens inúmeros serviçais, porém fora uma pessoa fútil e orgulhosa, renegara a Deus e prejudicara bastante os seus semelhantes. Quando no plano espiritual, após a desencarnação, conseguira perceber a enormidade dos erros cometidos, envolveu-se em terríveis remorsos e sofreu muito. Retornou 2 vezes sucessivas ao plano físico para redimir e saldar suas dívidas para com a lei. Pela comunicação mediúnica, dava para se perceber que agora se encontrava feliz, numa situação espiritual boa, mostrando que as lições retiradas da experiência na carne evidenciam sempre a manifestação da justiça divina. Então essa é uma pequena história que foi relatada apenas para a gente, como diz assim, reforçar tudo aquilo que a gente falou, né, a respeito do mal praticado e da necessidade de reparar. E que nós não escapamos da lei divina. Quando se fala, Deus castiga. Não, Deus não castiga ninguém. As leis de Deus, elas existem, são duras, são severas e têm que ser cumpridas. E quando o espírito, como no exemplo do menino ali, cumpre a sua, como diz assim, a sua reparação, cumpre a sua expiação, quando ele retorna ao mundo espiritual, ele vê a felicidade que foi em poder passar por aquela prova. Porque ficou livre. Porque, como dissemos no início, né, o perdão, ele te liberta. E como o menino passou por todo aquele problema, toda aquela dificuldade, toda aquela vida de dores, ele resgatou todo o seu passado com aquelas faltas que ele cometeu, né, óbvio. E naquele momento lá que ele estava no mundo espiritual, ele estava num estado feliz. E é assim que a gente vai também se encontrar um dia, depois de passar por nossas dificuldades, pelos nossos problemas, né? E tantos problemas que a gente tem na vida, né? Sim. Não são poucos os problemas que a gente tem.
Mas se a gente parar para pensar, de repente a gente pode dizer, puxa vida, eu estou resgatando sim alguma coisa que eu fiz no passado. Então vamos passar por nossos problemas com resignação, sem reclamar, sem achar que somos infelizes, né? Que a sorte nos faltou, nada disso. Nós não passamos nada de graça nessa vida, absolutamente nada. É verdade, a gente tem que passar como você falou. Embora seja difícil, né? Quem nunca reclama da vida, mas passar sem reclamar, que acho que é o mínimo que a gente pode fazer, né? Sem dúvida O nenhuma. mínimo, né? Tem muita mais para fazer, mas acho que o mínimo é você aceitar os teus problemas e tentar resolvê-los sem estar reclamando, resmungando da vida. E se a Sem gente dúvida conseguir nenhuma. fazer isso, como vocês dois muito bem colocaram, vai ser mais fácil a nossa caminhada. Porque a gente, aceitando essas dores, esses problemas que nos afetam ou não nos afetam, vai ser mais fácil a gente concluir a nossa tarefa, né? O nosso caminhar vai ser bem mais tranquilo e a gente imagine a alegria de poder dizer que conseguiu recuperar um débito que eu tinha, consegui pagar o meu débito. Sim. Com amor, com carinho, com resignação, confiando em nosso Mestre Jesus, que não castiga ninguém. É verdade. Nós temos que pagar por aquilo que a gente cometeu, com amor, com carinho, com resignação. Sem dúvida nenhuma. Dúvida nenhuma. Então tá. Mais alguma coisa para acrescentar, gente? Acredito que falamos tudo que a gente tinha se proposto, né? Da minha parte, tá tudo muito bem colocado e tranquilo. Então tá bom. Vamos assim mais uma vez convocar os nossos seguidores, né? Eu digo convocar, mas despertar neles a curiosidade de ir em busca de mais informações, né? Quando nós estamos falando, nesse nosso pequeno período aí de 30, 40 minutos, a gente não consegue colocar tudo aquilo que realmente era necessário para que aquele assunto ficasse bem esclarecido, né? Mas, como você disse lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma ótima leitura. Na bibliografia, que vai estar à disposição de quem baixar o texto, ali tem uma bela de uma bibliografia que você pode ir em busca, pode aprimorar mais o tema, né? E entender melhor o que significa arrependimento, o que significa perdão. Se eu realmente tenho necessidade de pedir perdão, será que eu preciso pedir perdão? Será que eu preciso ser perdoado? Enfim, questionamentos estes que a partir do momento que tu começa a fazer, que tu começa a entender melhor e você vai atrás dessas virtudes, que é o perdoar e ser perdoado, você vai perceber o quanto isso faz bem para o teu espírito e para a tua alma. E o quanto que isso vai melhorar a tua vida no mundo espiritual, né? Com certeza. Muito bem, vamos encerrar então? Podemos encerrar. Faz a oração pra gente. E depois do final eu finalizo. Tudo bem. Então, queridos amigos, queridos irmãos que nos ouvem, que nos acompanham, nesse momento eu vos peço que elevemos o nosso pensamento ao Pai Criador, a este Deus infinitamente justo e bom, a esse Deus que nos ama e que nos dá todas as oportunidades da vida para que possamos elevar o nosso espírito, melhorar a nossa alma, para que possamos também, Pai amado, um dia podermos habitar os mundos celestes, mundos em que estaremos mais próximos de Ti. Te pedimos a Tua ajuda, Pai amado, que sozinhos sabemos que é difícil, mas nos orienta e nos ajuda nessa nossa grande caminhada, nessa grande jornada da vida, para que possamos sair vitoriosos desta vida do momento. Amigo Jesus, companheiro de todas as horas, nosso mestre, nossa luz, nos abençoa, mestre amigo, e nos ensina a podermos aprender e divulgar o teu evangelho. Queremos ser teu companheiro, queremos ser teus amigos,
Conta conosco, mestre amigo, que nós contamos contigo sempre. E assim, em teu nome, querido Jesus, em nome do Pai Maior, nós encerramos a nossa aula dessa noite. E como sempre, mestre amigo, rogamos a ti que teu amor e a tua paz permaneçam entre todos nós. Que assim seja. Que assim seja. Então tá, chegamos ao final de mais um episódio. Só para lembrar, nosso tema da próxima aula, aliás, o tema das nossas próximas 3 aulas é reencarnação, certo? Certo? O da próxima aula é assim, objetivo da encarnação, união da alma ao corpo. Vamos ver como é que isso se procede, como é que isso se dá, quais são as condições, quais são as circunstâncias. Vamos dar uma explanadinha, certo? Certo. Mais um recadinho para quem quiser perguntar, para quem quiser interagir com a gente. Nós temos agora mais uma professora para nos ajudar, se tiver alguma dúvida, né, pai? Sem dúvida. Escrevam pra gente. Temos o nosso e-mail, que é esdcast@esdcast.com.br. Tem o nosso Twitter, que é o @esdcast. E ainda curtam lá nossa página no Facebook, que é o facebook.com/esdcast. Então é isso, gente. Da minha parte era isso e até a próxima aula. Muito boa noite a todos. Também da minha parte, muito boa noite. Fique com Deus e até a próxima aula. Da minha parte também, uma boa noite. Fiquem com Deus e que possamos nos ver na próxima aula.